E aí, vamos estudar a lição? Lembra que na semana passada, quando nós analisamos o trabalho do chifre pequeno a partir do versículo 25 do capítulo 7 do livro de Daniel, que ele magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos, as leis, mexeria com o próprio Altíssimo, enfim, minimizaria o trabalho de Jesus Cristo? Muita confusão, não é? Que esse chifre pequeno faria. Agora, novamente, vem a descrição no capítulo 8 do papel deste chifre pequeno que novamente surge na perspectiva do cenário profético. E o que esse chifre pequeno faria de acordo com o capítulo 8? No capítulo 7 foi colocado o que ele estaria fazendo, agora no capítulo 8 se repete, mas de um modo um pouco mais detalhado. E a riqueza de detalhe, ela surge em função de 3 palavras. Número 1, do verso 10 ao 12 do capítulo 8, diz que atingiria o exército do céu. E o exército do céu quem são? São os anjos? Não, o exército do céu, dentro desse contexto do livro de Daniel, somos nós, os santos do Altíssimo, descrito no versículo 25 do capítulo 7. Agora no capítulo 8, esses santos do Altíssimo são chamados de exército do céu, o povo de Deus. Isso não é nenhuma novidade, porque o próprio Daniel, no capítulo 12, no verso 3, diz que o justo é como uma estrela no reino do Pai, resplandecendo por toda a eternidade. Ou seja, nós somos estrelas de Deus, ok? Nós somos, então, como o povo de Deus é caracterizado como o exército do Senhor, como o exército dos céus. É a característica. Então, o chifre pequeno estaria perseguindo o exército do Senhor, o exército dos céus. Já falamos sobre isso na lição da semana passada, por conta da Inquisição, da cruzada e etc, etc. Aí você vê magoando o príncipe do exército, o versículo 10 a 12 fala sobre isso. De que forma estaria magoando o príncipe, o Messias? Ofuscando o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo, ao colocar um sacerdote humano no lugar que pertence exclusivamente a Jesus, que verdadeiramente é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo pontífice. E aí foi feita uma pergunta, porque uma abominação da desolação foi instalada no capítulo 8, porque o profeta contemplou a minimização do ministério de Jesus e disse, isso é uma abominação, uma abominação, e era a interrupção do contínuo. E o que é o contínuo? É a tradução da palavra tamide, o tamide de Jesus. O contínuo sacrifício foi interrompido, o evangelho por completo deixou de ser revelado por causa da intervenção do sistema papal, porque o sistema papal, ao assumir o personagem, o papel de sumo sacerdote, que é um papel de Cristo, ele então corta o evangelho pela metade, porque agora vivemos num tempo em que só se prega a cruz, é a cruz, tem que aceitar a cruz, é o sacrifício da cruz, é o amor da cruz, isso tudo é verdade, mas é pela metade, porque o que Jesus fez na cruz não parou na cruz, ele não está no céu sentado numa nuvem fofinha, pulando de um lado para o outro, de braço cruzado, o que ele fez na cruz continua fazendo todo dia, só que agora no santuário celestial. E isso a Bíblia chama de contínuo. Ele fez na cruz e continua o processo de expiação, onde? No santuário celestial. E essa verdade o inimigo quis cortar, quis tosar, quis jogar na lata do lixo, retirando o contínuo e estabelecendo a abominação da desolação, que é a substituição do Cristo por um ser humano. Essa abominação da desolação que interrompeu o contínuo escandalizou o profeta Daniel. E o Daniel falou assim, até quando? Até quando a abominação da desolação vai continuar? É um absurdo, não é possível. E aí o anjo responde a pergunta dele, feita no versículo 13 do capítulo 8, responde no versículo 14, dizendo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então o papel do sumo sacerdote vai voltar a estar novamente em erupção, em evidência, mas vai demorar um pouquinho, até 2.300 tardes e manhãs. Note que o prazo das 2.300 tardes e manhã foi dada a pergunta feita pelo profeta em relação à interrupção do tamide e o estabelecimento da abominação da desolação. E agora que o contínuo sacrifício de Cristo foi tirado de foco, deixado de lado e estabelecido o mal, ele se escandaliza e pergunta até quando? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado.
E a gente vai ver a relevância de tudo isso aí no desenvolvimento do estudo da lição. E nós estamos aqui para pregar o evangelho por completo. É a cruz também, mas não é só a cruz. É Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial, continuando aquilo que ele fez na cruz do Calvário. O evangelho por completo prega a cruz e o santuário celestial. O evangelho pela metade prega apenas a cruz. A cruz não é o evangelho completo. O evangelho completo é o que Cristo continua fazendo, que desencadeou na cruz, no santuário celestial. Te substituiu na cruz, continua te substituindo no julgamento, lá no santuário celestial. Isso é o contínuo, isso é o tamide. Que Deus nos abençoe para compreendermos o evangelho como um todo e não apenas pela metade, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, dá-nos esclarecimento quanto ao livro de Daniel para compreendermos todo o conteúdo em nome de Jesus.